O Instrutor de Xadrez Moderno. W. Steinitz. Parte I. Contendo explicações elementares para iniciantes. A descrição das notações. A. Código de xadrez telegráfico. Um ensaio sobre os princípios do jogo e análise de 6 aberturas populares, com jogos ilustrativos para cada abertura, etc. etc. O anexo contém os jogos do concurso entre Sensreis. Steinitz e Tchigorin jogaram em Havana em janeiro e fevereiro de 1889 com anotações do autor. Filhos de G.P. Putnam, Nova York, Londres. 29 West 23 D Street 27 King William St. Strand, L 889. Direitos autorais por W. Steinitz. 1889. Todos os direitos reservados. Inscrito em Stationers Hall, Londres por W. Steinitz. Ao generoso patrono do xadrez e dos mestres de xadrez, o honroso R. Steel, de Calcutá, membro do Conselho Executivo, de Sua Excelência o Vice-Rei da Índia. Todo o trabalho de xadrez do qual o presente é o primeiro volume, é dedicado, com os sentimentos mais sinceros do mais alto estima e amizade calorosa por o autor. Conteúdo, página dedicatória e prefácio. Prefácio. O objetivo principal do trabalho sobre xadrez, do qual o presente volume constitui a primeira parte, é a aplicação teórica de novos princípios e do raciocínio por analogias de posições que tem sido meu guia na prática, especialmente durante os últimos 20 anos. Talvez seja desnecessário afirmar que a tarefa que coloquei diante de mim foi cercada de enormes dificuldades. Muitas variações que foram o produto de vastas mudanças no estilo de jogo que ocorreram nos tempos modernos, sem dúvida foram devidamente notadas em tratados hábeis sobre o jogo, mas nenhuma tentativa foi feita ainda em qualquer livro sobre xadrez para basear a análise sistemática de ideias gerais que auxiliassem o julgamento do aluno em posições semelhantes. No presente trabalho, grandes esforços são ensaiados nesse sentido, principalmente na anotação de jogos ilustrativos do jogo prático, onde os resultados da aplicação dos princípios recomendados para a condução das aberturas e da parte intermediária podem ser mais distintamente traçados ao final. Mas, como se verá pelos poucos exemplos dados neste volume, de raciocinar os movimentos de abertura por comparação de diferentes máximas, teria sido praticamente impossível no escopo deste trabalho adotar o mesmo tipo de comentário ao longo da análise do aberturas, e tive que me limitar a esse respeito a apontar os exemplos mais marcantes da adaptação de princípios na parte inicial do jogo. No entanto, examinei cuidadosamente as estreias tratadas neste volume com base em tais máximas gerais e, como as aberturas foram até agora analisadas pelas autoridades principalmente de maneira empírica, tornou-se necessário introduzir um número muito grande de novidades em vários estágios de variações que, até o presente, foram geralmente reconhecidos como linhas de jogo padrão. Em suma, cheguei a conclusões muito diferentes daquelas até então sancionadas por praticantes e autores de primeira linha logo nas raízes das aberturas, e às vezes já no terceiro ou quarto lances, como no Ruy Lopes, nos Petrófs. Defesa e a defesa Pilidor. A análise das aberturas teve, portanto, de ser totalmente remodelada em muitos casos em que novas ideias são desenvolvidos que nunca foram submetidos a qualquer teste prático. A maioria das deduções experimentais que apresento aos estudantes do jogo devem, portanto, ser consideradas apenas como exemplos imaginários de táticas e estratégias que, acredito, fornecerão boas instruções ao leitor, mas não podem reivindicar precisão absoluta. Pois deve ser lembrado que os méritos da maioria das variações padrão reconhecidas nas aberturas não puderam ser resolvidos sem prefácio. Até que tivessem sido verificados por numerosas ilustrações da prática do primeiro mestres de classe no jogo real, e que erros graves foram frequentemente encontrados em várias formas de aberturas que foram muito favorecidas por muitos praticantes e autoridades proeminentes por muito tempo. Nessas circunstâncias, devo esperar que ocasionalmente algumas deficiências de demonstração, como maneiras mais rápidas de ganhar ou empatar, e talvez algumas falhas de julgamento possam ter se infiltrado em algumas das numerosas linhas originais de jogo, que após um exame cuidadoso, da melhor maneira possível, minha habilidade, considerei meu dever introduzi-la neste tratado.
Mas confio que tais falhas serão encontradas em minoria de longe e que, de qualquer forma, as inovações que proponho fornecerão material para testes práticos e pesquisas teóricas que serão úteis para o desenvolvimento de nosso passatempo científico. Para o departamento de jogo, selecionei principalmente exemplos impressionantes de combinações brilhantes na condução do ataque lateral do rei, pois, por uma questão de claro, seu estudo é absolutamente indispensável para o aluno. Como apenas muito poucas das inovações que proponho foram testadas em jogos reais, é natural que eu não possa dar muitas ilustrações práticas da aplicação dos princípios modernos, com as máximas de desenvolvimento e as precauções do jogo moderno que são apresentadas neste tratado. Eles fornecem oportunidades mais cedo e mais brilhantes para a exibição de engenhosidade no ataque direto do lado do rei, e como as emendas com base em ideias mais modernas são apontado nas notas tanto quanto possível dentro do escopo deste volume, sinto-me satisfeito de que o estudo do departamento de jogos fornecerá pelo menos tanta instrução para a grande maioria dos leitores quanto à leitura atenta da análise. Eu me esforcei para complementar nos exemplos do jogo real quaisquer variações importantes que foram omitidas na análise principal. No que diz respeito à disposição da matéria apresentada neste volume, introduzi vários novos melhoramentos com vista a dar maiores facilidades para acompanhar a análise e estudar os jogos ilustrativos. As novidades mais notáveis a esse respeito são a repetição do número de jogadas em cada coluna e a adição de diagramas nas páginas analíticas que acredito terão o efeito desejado. As várias autoridades citadas neste tratado foram de grande ajuda para formar os esboços deste tratado, e também sou muito grato a eles por algumas partes de minha análise e anotações, bem como pela maior parte dos jogos selecionados. Mas, como não quis introduzir nenhum tipo de controvérsia, julguei aconselhável citá-los apenas quando concordava plenamente com suas demonstrações e, em casos muito raros, quando aceitava as últimas, mas divergia de suas conclusões sem acrescentar nenhuma prova analítica. É, no entanto, apenas devido neste prefácio reconhecer minhas obrigações gerais para com essas autoridades e trazê-las totalmente ao conhecimento de amadores que desejam formar bibliotecas de xadrez. Eles são principalmente Bilgers and Busch Desk Jagdspiels, editado por Baron von Heidebrand und der Lasa, Leipzig, Veitco. Teoria e Prática, de Signer Salvioli, Veneza, O. Ferrari. Furrer durch die Schachtheorie, de Oscar Cordel. Berlim, Julius Springer. Lehrbuch des CS Schachspiels, por J. Dufresne, Leipzig, Ph. Clown Jun. Tech GS Player S Manual, por G. H. D. Gossip American. Uditoti, GS, Lipschitz, Londres e Nova York, Routledge Co. Staunton and Book, Biblioteca Bons, Londres. Cook Synopsis, W. W. Morgan, Londres. A edição americana do mesmo, por J. W. Meller, Robert Clark Co. Cincinnati. O Torneio Internacional de Londres de 1883, por J. I. Minchin, Londres, Jazz. OAD. O Congresso de Xadrez de Londres de 1862, por J. Lowenthal, Londres, Henry G. Bon. The Chess Openings, de Howard Staunton e R. B. Ormald, Londres, Virtue Co. Morpis Games, de J. Lowenthal, Londres, Henry G. Bon, e vários outros trabalhos sobre o jogo. Meus agradecimentos especiais também são devidos ao meu amigo professor Waler Oladai por sua gentil assistência na revisão do MS e pela correção das provas deste volume, que agora imploro submeter a todos os estudantes de xadrez na esperança dará satisfação geral. Nova York, maio de 1889. O xadrez como treinamento da inteligência e como melhorar. SVI. Capítulo V. O xadrez como treinamento da inteligência e como melhorar. A prática de nosso nobre passatempo não é de forma alguma influenciada por qualquer elemento do acaso, exceto pelas disposições individuais temporárias, que afinal formam um elemento de força muito importante, e os resultados das competições de xadrez são, portanto, estritamente baseados em uma base científica e lógica. Fundação. Ambas as partes são colocadas em uma situação perfeitamente igual. Pé de partida, quanto às forças e seus respectivos poderes, e as mesmas regras regulam os movimentos ou ações dos combatentes.
É, portanto, puramente uma batalha das qualidades de raciocínio que decide a questão em um jogo de xadrez, e a infinita variedade de combinações possíveis no jogo oferece o mais amplo escopo para o exercício e, portanto, o treinamento do lógico também das faculdades imaginativas da mente. Desde a introdução de nosso nobre passatempo em países civilizados, um grande número de pensadores, guerreiros e estadistas de diferentes nacionalidades foram atraídos por seus encantos, e alguns deles dedicaram tanta atenção ao estudo e prática do xadrez quanto ao cultivo da arte e da literatura. Em nosso tempo, o jogo está se tornando mais popular entre pessoas inteligentes em diferentes países, e é quase universalmente reconhecido como um exercício mental saudável, que em seus efeitos sobre as faculdades intelectuais é semelhante ao da ginástica física na conservação e desenvolvimento de força corporal. Além disso, o cultivo do jogo parece também exercer uma influência direta na condição física dos jogadores de xadrez e no prolongamento de suas vidas, pois a maioria dos célebres mestres de xadrez e autores do jogo atingiram uma idade muito avançada e preservaram seus poderes mentais inalterados em alguns casos até seus últimos momentos. Também foi calculado que a duração média da vida de os devotos gerais do jogo são os mais altos em comparação com qualquer outra classe de homens cuja duração de vida tem sido sistematicamente submetida à observação estatística. Isso não pode ser mera coincidência e, por mais incongruente que pareça conectar Lon com o estudo e a prática do xadrez, acreditamos que a conclusão seja uma boa. Que pode ser colocado a partir da experiência em bases racionais. É natural que homens dotados de habilidades intelectuais favoreçam uma passagem mental. O tempo que exercita as mais altas qualidades da mente, da mesma forma que os homens dotados de grandes poderes físicos serão atraídos por recreações e diversões que desenvolvem e mantêm sua força corporal. Uma vez que um jogador de xadrez se inicia nos elementos do jogo, ele obtém uma quantidade extraordinária de entretenimento e prazer em persegui-lo, e um espírito saudável de emulação estimula sua ambição de se tornar proficiente no nobre passatempo. Ele certamente aprenderá por experiência que quaisquer hábitos prejudiciais à saúde geral também perturbarão muito sua capacidade de fazer o melhor e melhorar como jogador, e que modos de vida que são prejudiciais a uma boa condição do corpo devem ser eliminados, verificado rigorosamente ou então seu jogo se deteriora. De acordo com a velha máxima, mens sana in corpore sana, pode-se presumir razoavelmente que, como regra geral, com pouquíssimas exceções, os devotos fervorosos do jogo serão inteligentes. Fazemos esta declaração sob a autoridade do Sr. Jas. D. Seguin, editor de xadrez do Times Democrate, de Nova Orleans. Vie o xadrez como treinamento da mente e como melhorar pessoas gentis, que possuem organizações saudáveis, e como a prática de nosso passatempo conduz a hábitos que são benéficos para a preservação da boa saúde, também influenciará grandemente o prolongamento da vida. Alguns dos mais proeminentes pensadores falaram nos termos mais elevados do jogo de xadrez como uma diversão intelectual e como uma marca de grande capacidade, e alguns dos maiores celebridades de diferentes nações dedicou tempo e atenção ao estudo e prática de seus meandros. Goethe, em sua tradução de L'Épée de Rameau de Diderot, endossa a opinião do célebre filósofo francês que o descreve como a pedra de toque do cérebro humano. O príncipe Bismarck, menosprezando a mera habilidade retórica, certa vez observou que grandes oradores, via de regra, não podem desempenhar um bom papel. Jogo de xadrez ou whist, o que mostra que esse preeminente estadista considerava mais a capacidade de jogar jogos de habilidade como um teste de perspicácia do que a faculdade de oratória. O presidente Grevy da França é um grande amante e defensor de o jogo, e durante seu mandato presidencial ofereceu prêmios de fundos públicos para torneios nacionais e internacionais de xadrez na França. Buckley, autor de A História da Civilização, foi um dos maiores mestres de xadrez de nossa época. Leibniz, Voltaire, Lessing, Mendelssohn, Alfred de Musset, Frederico, o Grande, Napoleão e Guilherme gostavam do jogo, e a maioria desses homens famosos relataram ter adquirido grande habilidade como jogadores. A literatura do jogo pertence ao mais antigo registrado em muitos idiomas, e
Seu rápido aumento em nosso tempo tem sido muito útil para reviver a população em geral. Claridade do nosso passatempo, pois facilitou o estudo das aberturas e das explanações práticas amplas de jogo entre mestres. A difusão do jogo por todo o mundo civilizado deve-se, no entanto, principalmente à inauguração de congressos internacionais de xadrez e partidas entre especialistas, que de tempos em tempos são organizados nas principais capitais da Europa e do continente americano. Essas exibições públicas de habilidade no xadrez foram observadas com a maior atenção pelos amantes do jogo literalmente em todo o mundo, pois não apenas os resultados do jogo, mas também recordes inteiros de jogos foram comunicados por meio do imprensa de jornal e o cabo para as maiores distâncias do nosso planeta. Novos talentos têm sido constantemente atraídos por esses públicos. Testes de força que formaram as escolas de treinamento para alguns dos maiores mestres do nosso tempo, que desenvolveram ideias novas, teóricas e práticas que muito ajudam os estudiosos do jogo a superar as principais dificuldades em dominar as complexidades do nosso passatempo. Antigamente, essas dificuldades eram consideradas intransponíveis, e a proficiência na arte da razão humana, como o xadrez foi apropriadamente denominado por Gustavo Celenus, Duque Auguste, Jun, de Brunswick, era considerado privilégio especial apenas de muito poucos. Mas a experiência inegável mostrou que a proeminência e até a excelência no xadrez podem ser adquiridas de maneira semelhante àquela em que a proficiência pode ser obtida em outras realizações que requerem esforço mental, e isso com o devido treinando e estudando. A grande maioria dos alunos pode geralmente melhorar sua força no xadrez até um grau muito alto, pelo menos, e às vezes até o domínio. À primeira vista, a infinita variedade de combinações possíveis no tabuleiro de xadrez pode parecer um obstáculo muito desanimador no caminho para o sucesso no jogo, e é apenas devido citar a esse respeito o seguinte trecho de um artigo. Deve-se afirmar que o primeiro exemplo de requisição do telégrafo para relatar todas as jogadas de jogos de xadrez foi dado pelo New York Herald durante a partida entre os SRS. Steinitz e Martinez, disputada na Filadélfia em 1882. Desde então, o jornal mais empreendedor publicou relatórios a cabo sobre jogos inteiros disputados no torneio de Londres de 1886 e durante a competição entre os SRS. Steinitz e Tchigorin, em Havana, no início de 1889. O xadrez como treinamento da mente e como melhorar, SCSIX. Intitulado A Inesgotabilidade do Xadrez, pelo Sr. John Anthony, de Hereford, que apareceu pela primeira vez no Chess Players Chronicle de 1878. Estimar o número real de maneiras de jogar, mesmo com poucos movimentos, está além do poder de cálculo, mas obter uma aproximação desse número é muito simples. Tomando uma variação de cada uma das aberturas como na sinopse de Koch, descobrimos que o primeiro jogador tem uma média de 28, 30 e 33 maneiras de jogar o segundo, terceiro e quarto movimentos, respectivamente. 29, 31 e 33 sendo os correspondentes números para o segundo jogador. É claro que ambos os jogadores têm uma escolha de 20 movimentos em seu primeiro na hipótese de que o número de respostas abertas em cada movimento é sempre o mesmo, seja qual for o movimento anterior, e que os números anteriores fornecem esses números. O número de possíveis maneiras de jogar os primeiros 4 movimentos apenas em cada lado seriam 318.979.564.000. Se, então, alguém jogasse sem cessar, ao ritmo de um jogo por minuto, levaria mais de 600 mil anos para ir através de todos eles. Seria difícil dizer se o número acima é um excesso ou um defeito do verdadeiro, mas talvez possamos afirmar com segurança que não é provável que esteja fora de mais de 20%, de qualquer maneira. Quando temos em mente que o número de maneiras possíveis aumenta para muitos movimentos, cerca de 30 vezes para cada movimento adicionado, é claro que o número de maneiras de jogar 20 ou 30 movimentos em cada lado é tão grande a ponto de transcender completamente o alcance da imaginação. Sem dúvida, a razão entre o plausível e o possível número de movimentos em cada estágio é geralmente pequena, mas depois que todas as concessões foram feitas para isso, fato, as variedades de jogo ainda permanecem enormes.
De uma maneira muito grosseira, podemos facilmente estender nosso sur. Muito após os primeiros 4 movimentos em uma forma comum da abertura de Uoco piano, as brancas têm 33 movimentos possíveis no comando. E depois de 8 lances frequentemente jogados no Evans Gambit, ele tem uma escolha de 32 lances, sempre uma escolha de 30 maneiras diferentes de jogar uma hipótese provavelmente abaixo e não acima do fato real. Obtemos assim, pela combinação com o resultado citado acima, que o número de maneiras de jogar os primeiros 10 lances de cada lado é 169.518, 829.100, 544.0000000 do. Esses números provavelmente estão com defeito e não em excesso do número real. Com base neles, no entanto, e considerando a população do mundo inteiro em 1.483 milhões, estimativa de Levasseur, mais de 2 bilhões de anos seriam necessários para passar por todos eles, mesmo que cada homem, mulher e liude na face do globo jogado sem cessar por esse enorme período a taxa de 1 set por minute e nenhum set foi repetido. A este respeito, será interessante mencionar que o primeiro jogador tem a escolha de 20 jogadas diferentes para começar, ou seja, as jogadas dos 8 peões 1, R 2 casas e de cada um dos 2 cavalos para 2 casas diferentes, enquanto o oponente tem a opção de 20 respostas diferentes para cada uma das 20 jogadas do primeiro jogador. Aqui estão, portanto, 400 maneiras diferentes de fazer a primeira jogada de cada lado sem avançando mais, e 400 é, portanto, a unidade na progressão aritmética com a finalidade de calcular o número de combinações que são possíveis ao jogar o jogo. Mas deve ser lembrado que há uma infinidade semelhante, do ponto de vista matemático, na arte da música, que, no entanto, se tornou popular e tem. Descobriu que o talento para a música, que é quase universal entre as nações civilizadas, pode ser cultivado e ampliado pelo estudo e pela prática. Acreditamos que isso também é verdade para o xadrez, e o conhecimento do jogo pode ser ainda mais fácil de ser adquirido por a grande maioria das pessoas do que é agora, se modos racionais de melhoria fossem adotados. O conselho que oferecemos sobre o assunto é, em primeiro lugar, que um aprendiz deve procurar, tanto quanto possível, jogar em igualdade de condições com jogadores superiores. Por experiência e observação, temos certeza de que ele aprenderá muito mais rápido dessa maneira do que tomando probabilidades. O último método de prática engendra o hábito por parte do receptor DDS de trocar peças sem qualquer outro motivo a não ser reduzir as forças. Ele também pode, com relativa impunidade, cometer muitos erros, qualquer um dos quais certamente custaria a ele o jogo se ele começasse em igualdade de condições, e o objetivo do aluno não deveria ser tanto ganhar jogos quanto treinar-se para jogar corretamente. Ao tomar DDS, um jogador perde a oportunidade de observar os pontos mais delicados do jogo de seu adversário. RO, por conta de sua inferioridade em vigor, nem sempre pode se dar ao luxo de adotar o melhor estratégia. XXX, o xadrez como treinamento da mente e como melhorar. E está mais apto a recorrer a linhas de jogo que ele sabe serem insalubres, confiando na incapacidade do jogador mais fraco de perceber a resposta correta. Além disso, as aberturas em jogos em desacordo são bastante diferentes daquelas adotadas em jogos pares e, portanto, o receptor de probabilidades não está avançando em um ramo importante do conhecimento do xadrez. Por essas razões, também pensamos que os torneios de handicap devem ser desencorajados nos clubes de xadrez e, se for desejável, oferecer incentivos especiais de chances de prêmios para mais fraco. Jogadores que não estão satisfeitos com as oportunidades de praticar melhor com seus superiores em igualdade de condições, então as chances podem ser dadas por um método que acreditamos ter sido adotado pela primeira vez no Bohemian Chess Club de Praga, a saber, dar a vantagem de meia jogo ou mais no placar para os jogadores mais fracos. Uma coisa que instamos especialmente ao estudante de xadrez é que a regularidade do estudo e da prática facilita muito o progresso rápido. O jogador aos trancos e barrancos dificilmente melhorará e é muito melhor dedicar ao xadrez 1 hora por dia por 6 dias consecutivos do que 6 horas em um dia da semana.
A fim de fortalecer os poderes de percepção e memória do xadrez, um bom hábito a cultivar é o de jogar de recordação os próprios jogos, ou mais especialmente jogos publicados selecionados e bem anotados, jogados por mestres. Uma grande vantagem dos jogos publicados é que, quando a memória falha ocasionalmente, ela pode ser atualizada por referência à publicação. Um ponto muito importante é sempre observar rigorosamente a lei do toque e mecha. Mas a tentação de voltar atrás é muito grande para um iniciante. E foi considerado desejável para esse propósito jogar por uma pequena aposta, pois isso faz com que seja considerado uma questão de honra jogar estritamente de acordo com as regras. Esta prática tornou-se habitual nos principais clubes de xadrez da Europa, bem como nas maiores cidades dos Estados Unidos e em Havana. Outras vantagens de jogar com uma aposta pequena é que tende a promover maior cuidado na brincadeira e verificar comentários ou sugestões dos espectadores. O jogo de xadrez é tão inadequado para jogos de azar que nenhum perigo é incorrido com a prática, e os jogadores geralmente conhecem a força um do outro, e o placar está quase igual ou o jogador mais fraco espera perder, mas está disposto a pagar o mesmo, uma taxa pela diversão e instrução que ele recebe de seu adversário. Antes de um tratado separado sobre problemas que pretendemos publicar em outro volume desta obra, podemos afirmar que o estudo deste belo ramo de nossa ciência é extremamente útil para o propósito de desenvolver e aumentar a força na prática. Jogar é especialmente a faculdade de precisão que deve ser exercida de forma absoluta no estudo dos problemas, enquanto no jogo o processo de vitória muitas vezes pode ser efetuado de muitas maneiras diferentes. No entanto, com a mesma frequência, requer a maior exatidão de cálculo para garantir um plano a ser adotado no jogo real, e o estudo de composições onde o poder máximo das forças deve ser empregado no menor número de movimentos. É, portanto, um treinamento esplêndido para o propósito. Alguns dos maiores jogadores, como Morphy, Andersen, Blackburne, etc., dedicaram grande atenção a este assunto, que se tornou quase uma arte separada, e é especialmente digno de nota que uma obra mais brilhante. O estilo é geralmente adquirido por mestres que combinam a prática sobre o tabuleiro com o estudo de problemas. Isso é natural, pois as combinações brilhantes ocorrem principalmente no ataque lateral direto do rei, e as várias belas posições de mate que são trazidas em problemas levam, portanto, à concepção de ideias semelhantes no jogo real. Mas queremos salientar particularmente que, embora seja melhor para o aluno tentar resolver problemas, isso não é absolutamente necessário para obter grande benefício do estudo desse ramo do xadrez. Especialmente um iniciante achará mais divertido e instrutivo comparar as composições com as soluções de qualquer coleção de problemas de autores de primeira classe ou de periódicos onde geralmente as soluções Escola Moderna e sua tendência, SCSI, serão publicados na íntegra no próximo número após o aparecimento do problema. Alunos avançados podem, de maneira semelhante, auxiliar sua percepção observando o movimento-chave de uma maneira. Problema de mais de 2 lances, mas todas as variações devem ser cuidadosamente reproduzidas ou elaboradas. Dessa forma, e contanto que isso seja feito com grande regularidade, cerca de 3 ou 4 problemas por dia, o aluno logo se familiarizará com muitas ideias principais em problemas muito difíceis, e depois de algum tempo ele será capaz de resolvê-los quase ao mesmo tempo. Uma olhada no diagrama.